Como a presença de Deus responde quando você diz, eu preciso de ti? Você já chegou naquele ponto em que não tem mais palavras bonitas para falar com Deus, só um sussurro cansado dizendo, eu preciso de ti? Não é uma oração ensaiada, não é uma frase carregada de fé forte, é quase um suspiro que escapa de um coração cansado. E o mais difícil não é nem o que você sente, é o que parece não acontecer depois disso. Você fala, você clama, e tudo ao seu redor continua exatamente igual. Talvez você já tenha se perguntado se Deus realmente está ouvindo. Talvez já tenha pensado que a sua oração não foi forte o suficiente, que faltou fé, que faltou algo em você. Porque no fundo, quando o silêncio vem, ele começa a levantar dúvidas que ninguém gosta de admitir. Será que Deus está distante? Será que Ele responde outras pessoas, mas não a mim? Mas existe algo que quase ninguém te explicou. O silêncio de Deus nunca é vazio. Ele pode parecer distante, mas na verdade é nesse exato momento que algo profundo começa a acontecer. Só que não acontece do jeito que você espera. Não acontece onde seus olhos estão olhando. Você foi ensinado a reconhecer a resposta de Deus quando algo muda do lado de fora. Uma porta se abre, uma situação se resolve, um problema desaparece. Mas e quando nada disso acontece? E quando tudo continua igual, mas algo dentro de você começa a se mover de um jeito que você não consegue explicar? É aqui que muitos se perdem, porque continuam esperando sinais visíveis, enquanto ignoram o que Deus já começou a fazer no invisível. A presença de Deus não chega sempre como uma resposta clara. Muitas vezes, ela chega como uma sensação, como um alívio inesperado, como uma força que aparece quando você achava que não tinha mais nada. E se o que você chamou de silêncio, na verdade, foi Deus se aproximando de um jeito que você ainda não aprendeu a reconhecer? Fica comigo até o final, porque o que você vai entender pode mudar completamente a forma como você enxerga esse momento da sua vida. Pode ser que Deus já esteja respondendo você agora, e você só não percebeu ainda. O grito que ninguém ouve, mas Deus escuta. Existe um tipo de clamor que não precisa de som para ser ouvido. Não é aquele grito alto, não é aquela oração cheia de palavras bonitas. É algo muito mais profundo. É aquele momento em que você está sozinho e por dentro tudo parece desabar, mas por fora ninguém percebe. É quando você olha ao redor e não encontra respostas. Quando tenta explicar o que está sentindo, mas nem você mesmo entende. Então, você fica em silêncio. Não porque não quer falar com Deus, mas porque não sabe mais como falar. E nesse ponto, muita gente acredita que perdeu a conexão. Que Deus só responde quando existe uma oração clara, forte, cheia de fé. Mas a verdade é outra. Deus nunca dependeu das suas palavras para entender você. Ele não está esperando você se expressar melhor. Ele está olhando para aquilo que você nem consegue organizar dentro de si. Em Romanos, capítulo 8, verso 26, está escrito que o Espírito intercede por nós, com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Isso significa que mesmo quando você não consegue orar, algo dentro de você já está sendo traduzido diante de Deus. Existe uma comunicação acontecendo no invisível, mesmo quando no natural tudo parece silêncio. O que você chama de vazio, Deus chama de profundidade. O que você chama de fraqueza, Deus chama de sinceridade. Porque é nesse lugar onde você não consegue mais fingir, onde você não consegue manter aparência, que o seu coração finalmente se apresenta como ele realmente está. E é exatamente aí que a presença de Deus se aproxima. Só que existe um detalhe que muda tudo. Quando Deus começa a responder esse tipo de clamor, ele não começa do lado de fora.
Ele não chega primeiro resolvendo situações, abrindo caminhos ou mudando circunstâncias. Ele começa de um jeito que muitos ignoram. Ele começa tocando você por dentro. Talvez seja uma pequena mudança que você não consegue explicar. Uma paz que aparece sem motivo. Uma vontade de continuar mesmo quando tudo dizia para você parar. Algo sutil, quase imperceptível, mas real. E é por isso que tanta gente pensa que Deus não respondeu. Porque estava esperando um milagre visível, enquanto Deus já estava operando no lugar mais importante. Agora pensa comigo, se Deus já começou a responder dentro de você, por que você ainda está esperando ver algo do lado de fora para acreditar? Quando eu preciso de ti não vem da fé, mas do cansaço. Existe um momento na vida em que você não diz eu preciso de ti por fé. Você diz porque não aguenta mais. Não é aquela declaração cheia de convicção, não é aquela oração confiante. É um pedido que nasce do esgotamento, da alma cansada de tentar, de lutar, de insistir. Você já tentou resolver, já pensou em todas as possibilidades, já buscou forças onde achava que ainda tinha algo. Mas chega uma hora em que tudo dentro de você simplesmente para. E é nesse ponto que a frase sai, quase sem força, quase sem esperança. Eu preciso de ti. E talvez você tenha pensado que esse tipo de oração não tem valor. Que Deus só responde quando existe fé firme, quando existe certeza, quando existe força espiritual. Mas a verdade é que esse tipo de clamor revela algo que a fé muitas vezes esconde. Ele revela a verdade. Porque enquanto você ainda acredita que consegue, você ainda tenta controlar. Enquanto você ainda tem forças, você ainda divide o controle com Deus. Mas quando o cansaço chega de verdade, quando você percebe que não consegue mais sustentar nada, algo muda dentro de você. Você para de fingir. E é exatamente isso que Deus espera. Não uma fé perfeita, mas um coração verdadeiro. Não alguém que aparenta estar forte, mas alguém que finalmente reconhece que precisa dele de verdade. Em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, está escrito que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa que o seu cansaço não é um problema para Deus. Ele é o ponto de encontro. É nesse lugar onde você não tem mais forças que a presença dele começa a agir com mais intensidade. Mas aqui está algo que pode confrontar você. Muitas vezes, Deus permite que você chegue ao limite não para te quebrar, mas para te libertar da ilusão de controle. Porque enquanto você acha que consegue, você ainda não depende completamente. E quando você diz, eu preciso de ti, a partir do cansaço, não existe mais performance, não existe mais aparência, não existe mais tentativa de impressionar, existe só verdade. E é nesse lugar que algo profundo começa a acontecer. Só que o problema é que muita gente rejeita esse processo. Quer voltar a se sentir forte, quer recuperar o controle, quer sair do lugar de dependência. Mas Deus não está interessado em te devolver a falsa segurança de antes. Ele está te levando para um lugar onde você não vive mais pela sua força. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que pode mexer com você. E se o seu cansaço não for o fim, mas o começo da resposta de Deus? Porque talvez o que você chama de desgaste seja exatamente o momento em que Deus finalmente encontrou espaço para agir dentro de você. A linguagem invisível do desespero. Existe uma linguagem que você não aprendeu a falar, mas Deus sempre soube entender. Não é feita de palavras, não segue lógica, não tem estrutura. É a linguagem do desespero. Aquela que nasce quando tudo dentro de você está confuso demais para ser explicado. Você já tentou orar e percebeu que as palavras não saíam como antes. Já começou uma oração e parou no meio porque não sabia o que dizer. Já sentiu que sua mente estava cheia demais, seu coração pesado demais, e qualquer frase parecia pequena diante do que você estava vivendo. E nesse momento, muitos pensam que falharam.
que não conseguiram orar direito, que não conseguiram se conectar, que Deus não vai responder porque não houve clareza. Mas é exatamente aí que acontece algo que você não vê. Deus não ouve apenas o que você fala. Ele discerne o que você sente antes mesmo de você conseguir entender. Em Salmos capítulo 38, verso 9, está escrito que todos os nossos desejos estão diante de Deus e até os nossos suspiros não estão escondidos dele. Isso revela algo profundo. Aquilo que você não consegue organizar, Deus já compreende completamente. O seu silêncio não é vazio para Deus. O seu choro não é confuso para Ele. A sua dor não precisa ser explicada em detalhes para ser ouvida. Existe uma comunicação acontecendo em um nível mais profundo, onde palavras não são necessárias. Mas aqui está o que muda tudo. Deus não responde apenas aquilo que você diz. Ele responde aquilo que é verdadeiro dentro de você. E muitas vezes, o que você fala não representa o que você realmente sente. Você tenta ser forte, tenta demonstrar fé, tenta manter uma postura, mas por dentro existe medo, dúvida, insegurança e até um certo desespero. E Deus ignora a aparência e responde a verdade. Por isso, quando você chega nesse ponto onde não consegue mais sustentar palavras bonitas, quando você para de tentar montar frases perfeitas, quando você simplesmente sente, algo mais real começa a acontecer. Porque agora não existe mais filtro entre você e Deus. E é exatamente nesse lugar que a presença dele começa a se manifestar de forma mais intensa. Não porque você falou melhor, mas porque você finalmente foi verdadeiro. Agora pensa comigo. Se Deus já entende o que você nem consegue dizer, por que você ainda acha que precisa saber orar perfeitamente para ser ouvido? Talvez o que você chama de incapacidade de orar seja, na verdade, o início de uma conexão mais profunda do que você já teve. O céu não responde emoção, responde verdade. Existe algo que pode confrontar a forma como você sempre pensou sobre oração. Você foi ensinado que quanto mais emoção, mais forte a conexão. Que quanto mais intensidade, mais Deus se move. Mas a verdade é que Deus não responde à emoção. Ele responde à verdade. Você pode chorar e ainda assim estar distante. Pode falar com intensidade e ainda assim não estar sendo sincero. Porque emoção não é a mesma coisa que entrega. Emoção pode ser passageira, pode ser influenciada pelo momento, mas a verdade revela quem você realmente é diante de Deus. E é exatamente isso que ele busca. Em João capítulo 4, verso 23, Jesus diz que o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Isso muda completamente a perspectiva. Deus não está procurando performance espiritual, não está procurando palavras bonitas, não está procurando demonstrações externas. Ele está procurando verdade. Talvez você já tenha orado tentando parecer forte, tentando convencer a si mesmo de algo que no fundo você não sentia. Talvez tenha dito, está tudo bem, quando dentro de você nada estava bem. E mesmo sem perceber, criou uma distância. Não porque Deus se afastou, mas porque você não estava sendo totalmente verdadeiro. E quando você diz, eu preciso de ti de forma real, sem esconder nada, sem tentar parecer melhor, sem tentar controlar o que está sendo dito, algo muda imediatamente, porque agora você não está mais tentando alcançar Deus, você está se permitindo ser encontrado. Deus não se aproxima de máscaras, ele se aproxima de corações expostos. Ele não responde aquilo que você finge ser. Ele responde aquilo que você realmente é. E isso explica por que algumas pessoas oram tanto e ainda se sentem distantes. Não é falta de oração, é falta de verdade. Enquanto existir tentativa de manter aparência, existe barreira. Mas quando a verdade entra, a presença de Deus encontra espaço. E aqui está o ponto que poucos percebem. Ser verdadeiro com Deus pode ser desconfortável.
porque envolve admitir coisas que você evita até para si mesmo. Medos, dúvidas, fragilidades, pensamentos que você acha que não deveria ter. Mas Deus já vê tudo isso e não se afasta por causa disso. Agora deixa isso ecoar dentro de você. E se a resposta que você está esperando não depende da intensidade da sua oração, mas da sinceridade do seu coração? Porque talvez Deus não esteja esperando você orar mais. Talvez Ele esteja esperando você parar de fingir. O tempo entre o clamor e a resposta. Existe um espaço que ninguém gosta de atravessar. É o tempo entre o momento em que você diz, eu preciso de ti, e o momento em que algo parece acontecer. Esse intervalo pode ser silencioso, lento e até desconfortável. E é exatamente nele que muitos desistem. Porque você clama, você se entrega, você reconhece que precisa de Deus e nada muda imediatamente. Os problemas continuam, as respostas não chegam, o cenário permanece o mesmo. E é nesse ponto que a dúvida começa a crescer. Será que Deus ouviu? Será que algo está acontecendo? Ou será que tudo continua igual? Mas o que parece um vazio é, na verdade, um processo invisível. Você foi acostumado a associar resposta com rapidez. Se Deus respondeu, algo precisa mudar rápido. Mas Deus não trabalha na velocidade da sua ansiedade. Ele trabalha na profundidade daquilo que precisa ser transformado. E muitas vezes, antes de mudar o que está ao seu redor, Ele começa organizando o que está dentro de você. Em Isaías, capítulo 40, verso 31, está escrito que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Isso não fala sobre passividade, fala sobre um tipo de espera, onde algo está sendo construído enquanto você ainda não vê. O problema é que esse tempo exige confiança. E confiar quando não há sinais visíveis é um dos maiores desafios, porque você não tem confirmação externa, você não tem garantias palpáveis, você só tem a decisão de continuar acreditando mesmo sem ver. E é exatamente nesse lugar que a sua fé deixa de ser teoria e se torna real. Mas aqui está algo que poucos percebem. Esse tempo não existe porque Deus está atrasado. Ele existe porque você está sendo preparado para sustentar aquilo que pediu. Se Deus respondesse imediatamente a tudo, sem trabalhar dentro de você, talvez você não teria estrutura para viver aquilo que tanto deseja. Então Ele começa primeiro onde ninguém vê, onde ninguém reconhece, onde só você sente. E é por isso que parece silêncio. Mas deixa eu te confrontar com algo importante. E se esse tempo que você chama de demora for exatamente a resposta começando a acontecer? Porque talvez Deus já esteja agindo, mas não na direção que você esperava. Talvez Ele não esteja ignorando você. Talvez Ele esteja te moldando. Agora pensa com sinceridade. Você está disposto a confiar em Deus mesmo quando não consegue ver nada acontecendo? Porque é nesse intervalo, entre o clamor e a resposta visível, que a presença de Deus mais trabalha. Mesmo quando você acha que Ele está em silêncio, quando Deus se aproxima sem fazer barulho. Você foi ensinado a esperar Deus no extraordinário, no impacto, no milagre visível, na mudança que todos conseguem perceber. Mas e quando Ele decide se aproximar de um jeito que não chama atenção, que não causa alarde, que não interrompe o cenário? É nesse ponto que muitos não percebem, porque Deus nem sempre chega com sinais evidentes. Muitas vezes, Ele se aproxima em silêncio, não um silêncio vazio, mas um silêncio cheio de presença. Um tipo de proximidade que não grita, mas envolve. Em 1 Reis, capítulo 19, verso 11 e 12, Elias espera Deus no vento forte, no terremoto, no fogo. Mas Deus não estava em nenhum desses. Ele se revela em uma voz suave, quase imperceptível. Isso muda tudo, porque talvez você esteja esperando algo grandioso, enquanto Deus já está se manifestando de forma sutil.
um pensamento que traz calma no meio do caos, uma sensação de que você não está sozinho, mesmo sem provas externas, uma força que aparece sem explicação. Não é ausência de resposta, é uma resposta diferente. Mas o problema é que o ser humano tende a ignorar o que não impressiona. Se não é intenso, se não é visível, se não muda tudo de uma vez, parece que não veio de Deus. E assim, muitos deixam de perceber que a presença já chegou. Deus não precisa provar que está presente através de barulho. Ele prefere ser percebido por quem aprende a sentir. E isso exige sensibilidade. Porque quanto mais distraído você está, mais difícil se torna reconhecer o sutil. Quanto mais você busca respostas externas, menos você percebe os sinais internos. E é exatamente por isso que Deus, muitas vezes, reduz o ritmo ao seu redor, para que você consiga notar o que antes passava despercebido. Agora pensa nisso com profundidade. E se Deus já estiver perto, mas você está esperando ele chegar de outro jeito? Porque talvez a resposta que você pediu não venha como mudança imediata, mas como uma presença constante que sustenta você enquanto tudo ainda parece igual. E se você não aprender a reconhecer isso, pode continuar pedindo algo que já começou. A desconstrução do controle humano. Existe algo que acontece quando você diz "eu preciso de ti" de forma verdadeira, e poucos estão preparados para isso. Não é apenas um pedido de ajuda, é o início de um processo onde Deus começa a tocar exatamente naquilo que você mais tentou manter sob controle. Porque enquanto você acreditava que ainda conseguia resolver, você segurava as rédeas, você organizava, planejava, tentava prever cada passo. Mesmo pedindo ajuda a Deus, no fundo ainda existia uma parte sua que não queria soltar totalmente. Mas quando o cansaço chega, quando você percebe que não tem mais como sustentar tudo sozinho, você diz, "eu preciso de ti." E nesse momento, algo é ativado. Deus começa a desmontar aquilo que você construiu tentando se proteger. E isso pode ser desconfortável, porque de repente, aquilo que você achava que ainda dava para controlar, começa a escapar. Situações que você tentava manter estáveis se tornam incertas. Caminhos que pareciam definidos começam a mudar. E a sensação é de perda. Mas não é perda, é libertação. Em Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6, está escrito para confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar no próprio entendimento. Isso não é apenas um conselho, é um convite para soltar o controle que você nunca teve de verdade. O problema é que abrir mão do controle parece inseguro, parece arriscado, porque você se acostumou a acreditar que, se não fizer algo, tudo pode dar errado. Mas a verdade é que muitas vezes o que você chama de controle é apenas medo disfarçado de estratégia. E Deus não trabalha em parceria com o medo. Então, ele começa a desconstruir isso, não para te deixar perdido, mas para te ensinar a depender. Porque enquanto você controla, você limita o que ele pode fazer. Mas quando você solta, você abre espaço para algo maior. E aqui está o ponto que transforma tudo. Dizer "eu preciso de ti" não é só pedir ajuda. É abrir mão de continuar tentando sozinho. E isso muda completamente a forma como Deus responde. Agora deixa essa pergunta entrar fundo. Você quer mesmo que Deus assuma o controle? Ou você só quer ajuda para continuar controlando? Porque a presença de Deus não entra onde o controle humano ainda insiste em permanecer. O encontro que acontece dentro, não fora. Você passou muito tempo esperando Deus agir ao seu redor, esperando mudanças visíveis, respostas concretas, soluções que pudessem ser percebidas por qualquer pessoa. Mas existe um momento em que Deus muda completamente a direção da resposta. Ele não começa fora, ele começa dentro. E isso pode ser desconcertante, porque você olha ao redor e tudo parece igual. As circunstâncias não mudaram, as situações continuam desafiadoras, nada externo confirma que algo aconteceu, mas dentro de você,
algo não é mais o mesmo. Existe uma mudança silenciosa, quase imperceptível no início. Um tipo de clareza que antes não existia. Uma força que não vem da lógica. Uma paz que não depende da situação. E isso começa a crescer. Em Ezequiel, capítulo 36, verso 26, Deus diz que daria um novo coração e colocaria um novo espírito dentro da pessoa. Isso revela que a primeira resposta de Deus não é estrutural, é interna. Ele transforma a base antes de tocar a superfície. Porque se ele mudasse tudo ao seu redor, sem mudar você por dentro, nada realmente seria sustentado. Mas quando ele muda você, tudo ganha um novo significado. O problema é que muitos não reconhecem isso como resposta, porque continuam esperando que Deus prove sua ação através de acontecimentos externos. E assim, ignoram a transformação mais importante. Você começa a reagir diferente, começa a pensar diferente. Coisas que antes te abalavam já não têm o mesmo peso. Decisões que antes pareciam impossíveis, agora começam a se tornar claras. E sem perceber, você já não é mais a mesma pessoa que fez aquela oração. Isso é resposta. Mas aqui está o detalhe que poucos entendem. Deus não está apenas resolvendo sua situação. Ele está formando você, porque o que ele faz em você tem um impacto maior do que qualquer mudança temporária ao seu redor. Agora deixa isso confrontar sua expectativa. E se Deus já respondeu você, mas a resposta não foi uma mudança na sua vida, foi uma mudança em você? Porque quando Deus começa dentro, o que acontece fora deixa de ser o centro. E a presença dele se torna algo que você carrega, não algo que você espera acontecer. A paz que não resolve, mas sustenta. Existe um tipo de resposta de Deus que não muda a situação, mas muda completamente a forma como você permanece nela. E para muitos, isso é difícil de aceitar, porque você queria solução, queria saída, queria que tudo fosse resolvido. Mas o que Deus entrega primeiro é paz. E não é uma paz comum. É uma paz que não depende do que está acontecendo ao seu redor. Uma paz que não faz sentido lógico. Porque tudo ainda está do mesmo jeito, os problemas continuam ali, as incertezas não desapareceram. Mas dentro de você, algo se estabiliza. E isso não é natural. Em Filipenses, capítulo 4, verso 7, está escrito que a paz de Deus excede todo entendimento e guarda o coração e a mente. Isso significa que essa paz não precisa de explicação para existir. Ela simplesmente vem e sustenta. Mas aqui está o conflito. Muitas pessoas rejeitam essa paz porque ela não resolve o problema. Querem respostas, querem mudanças, querem sinais visíveis. E quando Deus entrega paz antes da solução, parece insuficiente, mas não é. Porque essa paz é o que impede você de quebrar enquanto a resposta completa ainda não se manifesta. É o que mantém você firme quando tudo ao redor tenta te desestabilizar. É o que sustenta você quando, humanamente, você já teria desistido. E talvez você já tenha sentido isso. Um momento em que você percebe que, mesmo sem entender tudo, você não está desesperado como antes. Algo dentro de você desacelerou. A ansiedade diminuiu. O medo perdeu força. Não porque a situação mudou, mas porque você foi sustentado. Isso é presença. E isso é resposta. Mas deixa eu te confrontar com algo importante. Você está disposto a aceitar a paz de Deus, mesmo quando ela não vem acompanhada da solução imediata? Porque muitas vezes a presença de Deus não chega para resolver tudo de uma vez. Ela chega para te sustentar até que você esteja pronto para aquilo que ainda vai acontecer. E se você não reconhecer isso, pode ignorar exatamente aquilo que está mantendo você de pé agora. Quando a dependência substitui as respostas. Chega um momento em que algo muda profundamente dentro de você. Você começa buscando respostas, tentando entender, tentando resolver, tentando encontrar um caminho claro. Mas depois de tudo que você viveu,
Depois de tudo que Deus já começou a fazer dentro de você, a necessidade de respostas começa a perder força. E isso não acontece porque tudo foi resolvido. Acontece porque você já não precisa mais ter o controle de tudo para continuar. Antes, você queria saber como, quando, onde. Queria garantias, queria segurança, queria previsibilidade. Mas agora, algo dentro de você entende que a presença de Deus é suficiente, mesmo sem explicação completa. E isso é maturidade espiritual. Em Abacuque, capítulo 3, versos 17 e 18, o profeta declara que mesmo que tudo falhe, ainda assim ele se alegraria em Deus. Isso não é negação da realidade. É uma transformação interna, onde a dependência de Deus se torna maior do que a necessidade de circunstâncias favoráveis. Você começa a viver de outro lugar. Não é mais sobre ter todas as respostas. É sobre confiar mesmo sem elas. Não é mais sobre entender cada detalhe. É sobre saber em quem você está apoiado. E isso traz uma liberdade que muitos nunca experimentam. Porque quando você depende das respostas, qualquer incerteza te abala. Mas quando você depende de Deus, a ausência de respostas não te paralisa mais. Você continua, você caminha, você permanece. E aqui está o ponto que muda tudo. Deus não quer apenas responder suas perguntas, Ele quer se tornar a sua segurança. Porque respostas são temporárias, mas a presença dele é constante. Agora pensa nisso com profundidade. E se o objetivo de Deus nunca foi te dar todas as respostas, mas te levar a um lugar onde você não precisa mais delas? Porque quando a dependência substitui a necessidade de respostas, você para de viver ansioso pelo que ainda não aconteceu e começa a viver sustentado por quem nunca mudou. O dia em que você percebe que ele nunca esteve longe. Chega um dia em que tudo faz sentido, não porque todas as respostas apareceram, mas porque você enxerga o caminho que percorreu com outros olhos. Você olha para trás e percebe que mesmo nos momentos em que mais se sentiu sozinho, você nunca esteve. Aquele silêncio que parecia ausência não era vazio. Aquela espera que parecia demora não era descaso. Cada momento em que você pensou que Deus não estava ouvindo, na verdade Ele já estava trabalhando de uma forma que você ainda não conseguia entender. E a maior revelação não é sobre o que Deus fez, é sobre onde Ele estava o tempo todo. Em Salmos capítulo 34, verso 18, está escrito que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Isso significa que justamente nos momentos em que você se sentia mais distante, Ele estava mais próximo do que nunca, mas você não percebia, porque estava olhando para fora, esperando sinais, esperando mudanças, esperando respostas visíveis. Enquanto isso, Deus estava presente de uma forma constante, sustentando você, fortalecendo você, conduzindo você em silêncio. E então, algo muda. Você começa a reconhecer que não foi sua força que te manteve até aqui. Não foi acaso, não foi sorte. Foi presença. Uma presença que você não via, mas que nunca te abandonou. E isso transforma tudo. Porque agora você entende que dizer "eu preciso de ti" nunca foi ignorado, nunca foi esquecido, nunca ficou sem resposta. A resposta sempre esteve ali, mas não do jeito que você esperava. Deus não estava distante. Você apenas ainda não sabia como reconhecer a forma como Ele se aproximava. E a partir desse momento, sua fé deixa de depender do que você vê. Porque agora você sabe, mesmo em silêncio, mesmo na espera, mesmo quando tudo parece incerto, Ele continua presente. E isso é o que muda completamente a forma como você vive. Porque quem entende que Deus nunca esteve longe, nunca mais se sente sozinho. Você já percebeu que, depois de tudo isso, a forma como você enxerga o silêncio nunca mais é a mesma? Antes, o silêncio te fazia duvidar. Agora, ele te faz refletir.
Antes, você achava que Deus estava distante. Agora, você entende que Ele estava trabalhando onde seus olhos não alcançavam. E isso muda completamente a forma como você vive a sua fé. Porque a partir de agora, quando você disser, eu preciso de ti, não será mais um pedido carregado de desespero. Será um reconhecimento consciente de que Ele sempre esteve presente, mesmo quando você não percebia. E isso traz uma segurança diferente. Não é mais baseada em respostas rápidas, não é mais sustentada por sinais visíveis. É uma confiança construída naquilo que você já viveu, naquilo que você já sentiu, naquilo que você agora entende. Deus nunca se afastou. Ele apenas escolheu agir em um nível mais profundo do que você estava acostumado a enxergar. E se hoje você ainda está em um momento de silêncio, de espera, de dúvida, lembra disso. O fato de você estar buscando, o fato de você estar ouvindo isso agora, já mostra que algo dentro de você está sendo tocado. E isso não acontece por acaso. Talvez a resposta que você tanto procurava não venha como você imaginou. Mas se você abrir o coração para perceber, vai entender que ela já começou. Porque Deus não responde apenas resolvendo situações. Ele responde se revelando. E quando você reconhece isso, você nunca mais ora da mesma forma, nunca mais espera da mesma forma, nunca mais vive da mesma forma. Agora me diz com sinceridade, você consegue perceber que Ele já está mais perto do que você pensava?